Rui Costa garantiu e Rafa deve continuar no Benfica. O que perspectiva é que o Benfica tenha mais ou menos o plantel fechado, à exceção do lateral direito e do guarda-redes, em termos de entradas e, sobretudo, fechado, aparentemente, em termos de saídas. O que poderá não ser bem assim, mas essa será a ideia que transparece nesta altura. Rafa vai cumprir o seu último ano, a exemplo do que aconteceu com o Grimaldo na época passada. É um jogador que tem, obviamente, importância neste Benfica de Roger Schmidt, um jogador muito importante pela forma como transporta rapidamente o Benfica de uma posição de defensiva para uma posição ofensiva, ou seja, com a sua velocidade é capaz de ligar rapidamente defesa e ataque, uma transição ofensiva muito, muito veloz. E daí tenha sido utilizado na maior parte das vezes, ou quase sempre, que eu me lembro, por Roger Schmidt no eixo central da equipa, como falso número 10, se quisermos. Portanto, é um jogador interessante, é um jogador muito útil para o Benfica em alguns momentos, tem uma irregularidade crónica nas suas exibições, geralmente começa muito bem as épocas, tem uma fase de apagão e acaba por voltar mais ou menos perto do final a tornar-se novamente importante. Eu creio que, sobretudo com a chegada de Di Maria, as coisas poderão dividir-se um pouco, ou seja, o transporte de bola poderá não recair a 100% em Rafa, que tem um problema e também é crónico a nível de tomar decisão, nem sempre decide da melhor maneira, sobretudo na altura de distribuir jogo, ou seja, muitas vezes em posições de igualdade ou superioridade numérica, nem sempre toma a melhor decisão a nível de passe. Nem o momento nem a decisão, isso é importante para um jogador da sua qualidade, tem tanto de bom, depois falha muito, muito aí, mas com a chegada de Di Maria as coisas poderão distribuir-se um pouco. Di Maria tem sobretudo essa capacidade de decisão e definição que falta a Rafa e poderá ajudá-lo a dividir um pouco a responsabilidade de transportar a equipa mais para a frente. Embora seja um Di Maria diferente do que era há 13 anos, isso não tínhamos grandes dúvidas sobre isso, mas tem sobretudo a capacidade de passe vai acrescentar muito, sobretudo a este Benfica. Ou seja, o Benfica privilegia aqui a questão desportiva, mais uma vez, embora não seja líquido que, tendo em conta que há jogadores ainda no mercado, o mercado está muito, muito em aberto ainda, não quer dizer que seja o que o Benfica tenha fechado a porta definitivamente às saídas. Nesse sentido, o Gonçalo Ramos passa a ser, a partir da recusa de Rafa, que poderia ser um negócio até interessante para o Benfica, face aos valores apresentados, face ao último ano de contrato, face à concorrência já elevada que tem no setor, por ser interessante o Benfica libertar Rafa. Não o querendo fazer, Ramos volta a ficar a tiro mais uma vez para os grandes da Europa, sendo que é um valor sempre muito puxado, será sempre muito puxado pelo Benfica, tal a importância que o jovem avançado adquiriu na equipa. E eu digo isto porquê? Porque a ideia de vender Ramos sempre esteve lá, sempre existiu lá, parece-me. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Viu-se o presidente do Getafe a falar sobre o Enes Unal, o avançado da equipa, e disse que o Benfica estava muito interessado na contratação do jogador. Ele teve uma lesão grave, ruptura de ligamento cruzado, e acabou por não se tornar nunca opção para o Benfica. Falou-se recorrentemente em Tati Castelhanos, que foi agora oficializado pelo Lazio. E o negócio não terá avançado porque o de Ramos estava mais ou menos estagnado, ou seja, havia claramente a ideia do Benfica encontrar rapidamente um substituto. É verdade que esse nome não está a aparecer agora, não quer dizer que não existe, mas não está a aparecer agora em termos de informação e de notícias, mas a ideia de vender Ramos sempre esteve lá e vai permanecer mais ou menos até ao fim do mercado. Basta que um grande clube que falhe fala-se muito do Manchester United, que está a atacar a Ireland, neste momento da Atalanta, por exemplo. Fala-se muito, por exemplo, de Kane sair para o Bayern Munique, o que abriria uma vaga no Tottenham, eventualmente, é a especulação mais uma vez. E o Manchester United foi falado para Gonçalo Ramos. O PSG, a questão do Mbappé, de repente poderá haver aqui também a libertação de uma vaga para um jogador como Gonçalo Ramos, também foi falado, não estou a acrescentar nada, algo que já foi dito, e o nome de Gonçalo Ramos vai permanecer até que haja uma definição ou até que o mercado feche. Sendo em conta que na Arábia Saudita, embora me pareça que esse não seja um mercado que interesse muito a Gonçalo Ramos, poderia interessar a Rafa, mas a Gonçalo Ramos não, porque Rafa está mais perto do fim da carreira e um último contrato milionário seria o ideal para ele, na perspectiva dele, provavelmente. O Gonçalo Ramos tem muita carreira para fazer na Europa, a meu ver, e poderá esperar aqui mais algum tempo e esperar por um bom clube europeu para prosseguir a sua carreira. Nesse sentido, ou seja, parece-me que fechar a porta à Rafa não significa fechar a porta a uma saída. Gonçalo Ramos será o nome mais falado, provavelmente até ao fim do mercado, até o último dia do mercado, se não se proporcionar antes.
e dependerá muito da jogo de cadeiras que vai acontecer na maior parte dos grandes clubes da Europa.